Graça e paz, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mission Kids Online. Semana passada nós encerramos o nosso assunto sobre Noé e agora nós vamos assistir a alguns vídeos que algumas crianças mandaram pra gente fazendo suas atividades. Thales, quem é esse? Noé. E essa daqui? É a arca, não é isso? É uma arca. O que foi que Noé colocou dentro da arca? Os animais. Colocou os animais. Quais foram os animais que ele colocou? Olha aqui. Ele colocou o elefante, um casal de elefante. Um casal de quê? Que animalzinho é esse? É uma girafa. Uma girafa, um casalzinho de girafa. E esse aqui? Que casalzinho é esse aqui, ó? Aqui, ó. Zebra. Um casalzinho de zebra, não foi isso? Colocou tudinho. Aí depois Noé fez o quê? Soltou o quê? A pomba. Soltou a pomba para ver se as águas tinham baixado. Que cor é a tua pombinha? É branquinha. É branquinha, muito. Oi, Joyce. Ah. Na nossa aulinha antes, vai pintando, pode pintar. Deus mandou quem fazer uma arca? Noé. E Noé foi obediente? Sim. Ele obedeceu a quem? Obedeceu a Deus. E Noé na arca, ele colocou o quê? Todos os animais. Mais. E a família dele, não foi? Uhum. Aí que aconteceu? Depois o dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Mas Deus cuidou de Noé. Ele cuidou de Noé, Deus. Uhum. E de sua família. Sim. E depois, Deus mandou o que para mostrar a Noé? Uma pomba. Que a água tinha baixado. Aí todo mundo pôde sair da Água. arca. Da arca. Tá bom. Mas não é muito bom servir ao Senhor, Joyce? Sim. É bom ser obediente? Sim. Porque Deus cuida de nós, né? Não é verdade? Amém? Amém. O girafa chegou na arca, o elefante chegou na arca. Maranata Mission Kids. No final do vigílio, Noé agradeceu pelo Senhor ter cuidado dele e de sua família e também dos animais que estavam na arca. Vamos começar hoje uma série de palavras sobre as parábolas de Jesus. E Maria, você pode nos explicar o que são parábolas? Sim, Bia. Parábolas são narrativas, ou seja, são histórias que são contadas com o objetivo de transmitir algum ensinamento de uma forma mais prática. Jesus utilizava de parábolas constantemente para ensinar o evangelho aos seus discípulos. Mas agora, antes de conhecermos a parábola do dia de hoje, vamos ter um momento de louvor. O semeador saiu a semear, jogou a sementinha para a terra cultivar. Um pouco da semente
Maria, agora vamos aprender sobre a parábola do semeador, que está lá no livro de Mateus. Mas, Bia, eu acho que eu li sobre a parábola do semeador no livro de Marcos. Isso, temos a parábola do semeador no livro de Mateus, Marcos e Lucas, pois eles são os evangelhos que escreveram sobre a vida de Jesus, tudo em concordância. Ah, entendi. Isso nos dá mais confiança sobre o que está escrito e nos dá a oportunidade de aprendermos mais de Jesus à medida que vamos lendo os evangelhos. E por falar em aprender, vamos começar a nossa história? Que diz que um semeador saiu a semear, e as suas sementes caíram na beira do caminho, e vieram as aves e comeram as sementes. A outra parte caiu no meio das pedras, onde não havia muita terra. Então ela logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, secaram-se as plantas e morreram, porque como ela não tinha criado raízes, não tinha sustentação e não tinha como captar substâncias. Outra parte caiu em meio aos espinhos, e aí, juntamente com os espinhos, as plantas cresceram e foram sufocadas. E a outra parte, finalmente, caiu na terra boa, onde cresceu e deu muitos frutos, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Agora vamos entender o que Jesus queria dizer com essa parábola. Você explica pra gente, Maria? Sim, Bia. A terra fala do nosso coração e as sementes falam sobre a palavra de Deus. Então, sobre a parte que caiu na beira do caminho, significa aquelas pessoas que ouvem a palavra do reino de Deus, mas não compreendem. Então vem o maligno e arranca aquilo que foi plantado no seu coração. Essa é a parte que caiu na beira do caminho. Já o que foi semeado em meio às pedras, esse logo recebe a palavra com alegria, porém ele não tem raiz em si mesmo. Então, essa palavra tem pouca duração. E quando vem a tristeza, a perseguição, logo se ofende. E o que foi semeado no meio dos espinhos representam aqueles que recebem a palavra, mas a preocupação com as coisas do mundo, com as riquezas e o dinheiro sufocam as sementes e impede que elas cresçam e dê frutos. Mas o que foi semeado em boa terra recebe a palavra, compreende e dá frutos, uns em 100, outros em 60 e outros em 30. Exatamente. Então, crianças e adolescentes, como está o seu coração? Você tem ouvido e entendido a palavra de Deus? Maria, temos que pensar sobre isso e querer ter um coração de terra boa para que Deus venha morar nele. Exatamente, Bia. E não podemos ter no nosso coração pedras ou espinhos, que representam a desobediência a Deus e aos pais, a falta de zelo com as coisas do Senhor, principalmente a nossa Bíblia, e o mau comportamento na escola e em outros ambientes. Essas coisas sufocam as coisas boas no nosso coração e impedem que elas cresçam e dê frutos. Isso, Maria. O nosso coração deve estar cheio da palavra de Deus, para que possamos dar bons frutos e semear a palavra do Senhor pelo reino e mais crianças possam ser alcançadas. Exatamente, Bia. Agora vamos colocar em prática tudo que nós aprendemos sobre a parábola do semeador? Vamos fazer as nossas atividades. Bom, pessoal, e essas são as atividades da nossa semana. As atividades dos juniores contam com um caça-palavra sobre as palavras que tem na história da parábola do semeador. Aqui tem uma atividade para responder e essa atividade é para ligar. A atividade das crianças conta com um desenho para colorir e aqui colorir os corações que representam os sols de acordo com essa legenda. E aqui elas vão cortar e montar a imagem sobre a parábola do semeador. E esta é a nossa atividade que nós vamos montar essa semana. Nós temos 4 corações que representam os 4 tipos de solo que o semeador passou a semear. Nós vamos começar cortando, dividindo a parte do coração e essa parte que é onde nós vamos recortar depois. Bom, pessoal, nós terminamos de cortar a primeira parte
E agora nós vamos observar que no modelo nós temos uma parte do coração que é o céu pintado de azul e a outra parte que representa o sol, onde eu vou pintar de marrom. Então todos os corações vocês vão fazer assim, metade azul, que é o céu, e metade marrom, que é a terra. Eu vou começar aqui a pintar. Então, pessoal, depois de pintado, ficou assim. Na metade do coração nós temos o sol pintado em marrom e na outra metade nós temos o céu pintado em azul. Em alguns eu também coloquei o sol para ficar diferente os nossos corações. E esses daqui são os elementos que fazem parte da nossa história e que estarão lá nos solos. Primeiro nós vamos pintar e depois recortar. Eu vou começar aqui pintando os desenhos. E após pintados, eles ficaram assim, pintados e recortados. Percebam que tem essas partes aqui quadradinhas no final. Essa parte é onde nós vamos dobrar e posteriormente nós vamos passar cola e vamos colocar lá nos nossos corações. É importante, crianças, que nesse momento vocês peçam ajudas ao papai ou à mamãe ou ao irmão. E é muito bom esse momento de interação. Bom, pessoal, e depois que nós colamos os elementos da nossa história, vai ficar assim. Aqui estão os passarinhos, aqui as pedras, os espinhos, e aqui representa o bom solo, por isso deu árvores que frutificaram. E aí, com tudo isso aqui montado, vocês podem brincar de contar a historinha da parábola do semeador para seus irmãos e para seus pais. Vocês podem pegar feijões que representam as sementes e colocar aqui nos nossos solos. Essa foi a nossa atividade. Bom, pessoal, e essa foi a nossa atividade sobre a parábola do semeador. E quem quiser fazê-la, nós vamos deixar ela disponível aqui no box de informações. É isso, pessoal. Essa foi a nossa aula da parábola do semeador. Semana que vem continuaremos com outra parábola. Então se inscreve no nosso canal, dá o seu joinha e compartilha com os amigos para que mais crianças possam ser alcançadas.